O grupo terrorista islâmico Hamas perpetrou um ataque surpresa contra alvos civis em Israel. O PT afirmou que o representante israelense no país não tem autoridade moral para falar em direitos humanos. Uma contextualização que essa manifestação acontece em meio a uma pressão, em especial ali internamente no Congresso Nacional, pela oposição ao governo, para que o governo brasileiro classifique o Hamas como grupo terrorista. O PT, partido de Lula, é dividido internamente sobre classificar ou não o Hamas como grupo terrorista, e a avaliação de interlocutores do Planalto, com quem eu conversei, já era que, diante desse impasse político principalmente, dificilmente a gente veria o governo Lula se posicionando nesse sentido. O povo da Palestina tem todo o direito de reagir, de resistir por todos os meios necessários. Os judeus são um povo milenar que foram escravizados no Egito e na Babilônia, lutaram contra os cananeus, jebuseus e filisteus, e foram expulsos de sua terra há 2000 anos pelos romanos. Ao se dispersarem pela Europa e África, enfrentaram perseguições cruéis, culminando em um dos maiores genocídios da história, onde 6 milhões de vidas foram ceifadas. Isso foi a gota d'água, e os judeus precisavam de uma terra para chamar de sua. O sionismo visa criar um Estado puramente judeu. A esquerda vê os judeus como os grandes precursores do mundo capitalista, visto que grande parte das famílias judias ficou bem abastada conforme o desenvolvimento das cidades, sobretudo na Alemanha. Os judeus eram proibidos de ter propriedades rurais, então, as profissões menos visadas, como médicos, joalheiros, banqueiros e comerciantes, eram exercidas pelos judeus, o que na virada para a primeira Revolução Industrial, os tornaram ricos pra cacete. E quem viu isso de perto era nada mais nada menos do que o Papai Noel marxista, Karl Marx, que era contra os judeus. Mesmo ele tendo raízes judaicas, tinha vergonha da sua herança histórica, difundido muito antissemitismo nas suas teorias, pois via os judeus como o principal agente da burguesia, os donos do capital que teriam que ser expurgados para que a sociedade caminhasse em direção ao socialismo, e finalmente alcançando a sua utopia, o comunismo. E o país que mais representou essa ideologia foi a União Soviética. A União Soviética inicialmente apoiava a causa palestina. Eles forneceram apoio a vários países árabes, incluindo o Egito e a Síria. A União Soviética via Israel como um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ao apoiar o Egito e a Síria, a União Soviética buscava contrabalançar a influência dos Estados Unidos na região e minar os interesses israelenses. A União Soviética, em sua retórica comunista, expressou solidariedade com movimentos de libertação nacional. Ao apoiar países árabes contra Israel, eles buscavam alinhar-se com causas que se encaixavam na narrativa de luta contra o chamado imperialismo. E assim como países, as pessoas com a mentalidade marxista aderiram ao repúdio a Israel e favorecimento da causa palestina, o que em muitos casos não se trata de repúdio ao Estado de Israel, mas sim, um antissemitismo muito descarado. No dia 7 de outubro, o Hamas atacou uma rave perto da fronteira da faixa de Gaza, e várias cidades, no sul de Israel. 3 brasileiros foram mortos: Bruno Avalianu, Hanani Glaser, ambos de 24 anos, e Carlos Steltzer, de 42 anos. Em nota, o presidente Lula sobre a morte de um deles, abre aspas, o governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Nedelski Glaser, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro. Em Israel, ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Muita gente ficou emputecida pelo presidente não citar diretamente o grupo terrorista. Muitas personalidades reclamaram da posição do nosso querido ex-presidiário de 9 dedos. O tweet ganhou uma nota esclarecendo que o Hamas assassinou o brasileiro, pois a nota não deixava isso claro. Muitas figuras de esquerda não se posicionaram sobre os ocorridos em Israel. Alguns anos atrás, parte da bancada esquerdista da Câmara promoveu uma ação para não classificar o Hamas como um grupo terrorista. Ao longo do desenrolar da guerra, Rafael começou a bombardear a faixa de Gaza, o que fez com que o Partido dos Trabalhadores soltasse uma nota de repúdio a Israel, o que foi rebatido pela embaixada israelense no Brasil. O governo brasileiro, sendo liderado atualmente pelo Partido dos Trabalhadores, vem desempenhando um papel simbolicamente desfavorável para o Estado de Israel, visto que mal excitam o grupo terrorista em seus discursos, focando especificamente na causa palestina, como se o terrorismo empregado pelo Hamas e a causa palestina fossem equivalentes.
Mas isso não é exclusivo do Brasil. Muitos países do espectro esquerdista marxista vêm endossando os atos hediondos praticados pelo grupo terrorista, como, por exemplo, o ditador da Nicarágua Daniel Ortega, e mais absurdo de todos, Nicolás Maduro, que falou que Jesus Cristo era palestino e foi morto pelo Império Espanhol. Professores de história mandaram um abraço. Assim como os nacionais socialistas da década de 30, a esquerda atualmente vem tendo um grande desprezo por Israel e, consequentemente, pelos judeus, o que chamamos de antissemitismo. Esse profundo desprezo não é só da esquerda marxista, que não é muito fã de democracia. A maioria dos progressistas também tem isso enraizado na sua ideologia, mesmo o Hamas e a cultura islâmica sendo machista, homofóbica e resumindo profundamente contra o estilo de vida ocidental. Sim, Israel comete muitas violações contra os palestinos, a anexação das colinas de Golan, os assentamentos israelenses na Cisjordânia, entre outros. Porém, nem mesmo o direito à defesa é levado em conta pela certa parte da comunidade internacional. A crítica, muitas vezes justa, direcionada a Israel não deve obscurecer a necessidade de abordar as preocupações legítimas do povo palestino. A retórica adotada por alguns líderes latino-americanos, como Nicolás Maduro, ao distorcer eventos históricos e religiosos, é prova que o mais importante é colocar Israel como o grande vilão dessa história. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. O conflito Israel-Palestina, repleto de violações e tensões, demanda uma abordagem equilibrada. A crítica a Israel não pode eclipsar a legítima necessidade de lidar com as preocupações dos palestinos. A distorção de eventos históricos e religiosos perpetua uma narrativa polarizada, obscurecendo a verdade. Na complexidade desse conflito, é essencial separar críticas justas de retórica tendenciosa para promover uma compreensão mais abrangente e promover soluções equitativas. Tudo ainda vai piorar muito antes de melhorar. Os judeus sobreviveram aos piores massacres da história da humanidade, desde a expulsão da Península Ibérica até os pogroms do Império Russo e da União Soviética, inclusive o pior de todos os genocídios, o Holocausto. Os inimigos de Israel não são os árabes palestinos, mas todos aqueles que repudiam seu modo de vida milenar e tudo o que isso representa, incluindo os derivados da moral judaico-cristã, como a família, a fé e o desejo de ter uma vida feliz, fazendo bem a todos. Mesmo que os marxistas queiram destruir os valores desse povo, eles erguerão, como aconteceu em todas as vezes. E é isso, se você gostou, dá like e compartilha. Tá sendo meio difícil editar os vídeos só com o celular, mas vai dar tudo certo. É nóis.